Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Como tá aí o seu Confinamento. Como vai? Como Seu vai? isolamento. Seu Seu isolamento. distanciamento social. Não, vou dar o nome, é a gourmetização do isolamento, né? Eu não tô isolado, eu tô distanciado socialmente. Seguinte, esse é um vídeo primeiro pra agradecer a vocês, segundo para dar boas notícias. Muito boas. No último vídeo do Cadê a Chave, a gente tinha feito um apelo aqui pela sua participação, pela campanha de renda básica. E felizmente, graças ao apoio de vocês, foi uma iniciativa popular que surgiu do povo. É isso que popular quer dizer. Foi aprovado. O que foi aprovado foi uma renda de R$600 para cada adulto, com máximo de 2 adultos por casa. Então cada casa vai poder receber até R$1.200 dessa ajuda. Não só isso, mas eles fizeram também um a mais para famílias que são lideradas só por uma pessoa, porque tem muita família no Brasil que é liderada só pela mulher. No caso desse tipo de constituição familiar, ela vai receber R$1.200, como se tivesse 2 adultos na casa. A proposta inicial não era essa. A proposta que a gente apoiou, que a gente fez campanha, ela previa R$300 por pessoa, independente do número de pessoas da casa. Se uma família tivesse 5 pessoas, ia ser R$1.500, por exemplo, e seria por um período de 6 meses. Mas os deputados tiveram que negociar com o governo, e o governo inicialmente era contra. Agora você já deve ter visto alguma informação dizendo que isso partiu da presidência da República. A gente precisa esclarecer, porque a gente acompanhou esse processo desde o início. Não partiu, muito pelo contrário. Quem comprou essa briga foram os deputados na Câmara e convenceram o governo. Isso são os fatos. E eu posso dizer isso, gente, porque eu tava nos grupos, entendeu? Eu tava acompanhando toda a discussão. Por isso que vocês estão sem vídeo há uma semana, porque uma semana eu tava trabalhando tanto na internet, divulgando a campanha, como acompanhando o que tava acontecendo. Tanto é que, se você se lembrar, no início dessa crise, eles chegaram a cortar a Bolsa Família. Teve também a suspensão dos salários. Teve uma medida provisória que tinha uma cláusula que ficou muito polêmica, segundo a qual as empresas poderiam suspender os salários dos funcionários enquanto eles estavam em casa, não precisavam pagar. Isso foi extremamente impopular e isso caiu também. Recuaram. E a outra proposta de renda básica que eles tinham, na verdade, não era renda básica, era tipo um voucher. Esse voucher deles antes era de R$200. Então não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas que bom que eles recuaram e eles atenderam a voz dos deputados e a nossa voz. Isso foi muito importante. A coisa foi aprovada por unanimidade e é melhor ter uma coisa aprovada desse jeito, enfim. É isso que o Estado tem que fazer, é isso que o governo tem que fazer, foi pra isso que a gente elegeu eles. O nosso modelo de negócio, ele é baseado na publicidade. A publicidade nada mais é que o batimento cardíaco da economia. Se a economia vai bem, a publicidade acelera, exatamente, porque as coisas estão sendo vendidas e as pessoas querem anunciar os produtos delas para que mais pessoas comprem. Então, pra gente, se a economia vai bem, nós vamos bem. Se a economia vai mal, nós vamos mal. E assim, gente, a gente precisa que vocês tenham clareza sobre os atores e o que eles falam. Nós, qualquer youtuber, a televisão, os cientistas, nós dependemos de uma economia saudável. Um político eleito, ele depende da economia. O salário do político eleito tá garantido. Não, e tem até político que consegue capitalizar a crise. A gente teve quando o Brasil estava deficitário, presidente de Câmara que agora estão presos, não é mesmo? Aprovando um monte de medida para deixar mais deficitário e agravar a crise porque eles queriam um resultado político específico, mas enfim. Nós não temos isso. Quando a economia vai mal, os setores que estão alertando para você ficar em casa são os primeiros a serem prejudicados. Então eu preciso que você entenda isso. A gente não pode voltar para as ruas ainda. O Brasil, e essa é uma outra boa notícia, tá fazendo uma ação muito maravilhosa de recolhimento das pessoas e isso tá dando resultado positivo. Houve um estudo e a gente fez um vídeo falando sobre ele, que previa uma tragédia no Brasil se medidas de segurança, de confinamento, de reclusão não fossem tomadas. Foi até o que baseou a mudança de atitude do governo britânico, porque ele estava adotando outra política antes, que mostrava os cenários que podiam acontecer dadas determinadas políticas. Se não fizesse nada, se fizesse só medidas de mitigação, se fizesse o isolamento do pessoal e coisa do tipo. Se a gente não fizesse nada, de fato, ia ser um completo desastre. Os governadores, vários prefeitos do país ficaram sensíveis a esse estudo. Diante desses cenários, os governos tomaram atitudes. Eles fizeram um novo estudo mais recente com as políticas que foram adotadas de fato, ou seja, o que os governos de fato fizeram nesse período. No Brasil, o que aconteceu? A gente teve
teve, por iniciativa dos governadores e prefeitos, uma política de isolamento social feita muito cedo. Por quê? A gente tá, em termos do contágio da doença, dias, semanas, até mês antes do que vários países europeus. E a gente pôde ver o que aconteceu nos países europeus. As pessoas tiveram a consciência, não precisaram aprender por experiência, como aconteceu na Espanha e na Itália, e as pessoas já, encorajadas por prefeitos e governadores, se isolaram socialmente. Por conta disso, nesse novo estudo, o prognóstico que existe pro Brasil é muito melhor. Então, tipo assim, se você vê no WhatsApp a galera desonesta do caramba falando que o pessoal da Inglaterra que tinha feito o primeiro estudo voltou atrás. Eles não voltaram. É um novo estudo. Agora eles inseriram no modelo as políticas que de fato foram feitas e depois viram os resultados que o modelo indicava. E o que os governadores e prefeitos do Brasil fizeram, de fato, tem um resultado muito bom. Então não é um recuo e não é uma informação errada que foi passada no início. A informação tá certa e tá mostrando que é esse o caminho. E é baseado nesse estudo que acertou e tá confirmando que as atitudes tomadas são corretas, estão dando resultado, que a gente tem que insistir para você ficar em casa. E quando a gente fala para você ficar em casa, é lógico que a gente tá considerando que você não seja serviço essencial, porque isso é outra desonestidade que tá rolando. Eles misturam tudo. Eles falam, o cara que trabalha no escritório, o médico. Gente, a gente tem que separar. É lógico que há profissionais que não podem parar, e a gente falou isso desde o primeiro vídeo. Presta atenção então, porque você vai ter que desmentir essa informação na rede. Quando se fala em isolamento, quando se fala em distanciamento social, é justamente para preservar a vida e a saúde de quem não pode parar. O pessoal que cuida da cadeia alimentar, entendeu? Que produz na lavoura, que comercializa, o pessoal do supermercado, os médicos, os farmacêuticos, os pesquisadores. Esse pessoal é essencial. Esse pessoal tá na linha de frente do front, como os médicos que estão colocando a vida deles em risco. Então, quando a gente fica em casa isolado, é para cortar a linha de transmissão e diminuir a chance de que essas pessoas que estão na frente sofram. Existe uma desonestidade por parte desse pessoal que tá querendo mandar os outros pra rua, que é loucura, tá? Segundo qualquer mente sã científica de hoje em dia, que é o seguinte, eles falam: e se todo mundo ficar em casa, como é que a gente vai comer, como é que a gente vai fazer não sei o quê? Não, o isolamento é para as pessoas que têm atividades não essenciais. Se a sua atividade não é essencial, você fica em casa. Mas as atividades essenciais têm que ser mantidas. Para isso, a gente vai ter que ter gente saindo na rua e trabalhando. Mas por que você tem que ficar em casa? Até por conta dessas pessoas. Você ficando em casa, você que não tem um trabalho essencial, você minimiza a chance dessas pessoas que têm que sair de toda forma, que têm que se arriscar pela sociedade inteira, você minimiza a chance dessas pessoas se contaminarem. Quanto menos gente estiver do lado de fora, ou seja, se só os essenciais estiverem trabalhando, menor a chance dessas pessoas, das quais a gente depende muito, ficarem doentes também. A medida do isolamento agora e das medidas restritivas mesmo de distanciamento social é justamente para que a economia não morra de vez. Saiu um estudo nos Estados Unidos mostrando que na gripe espanhola, que aconteceu no início do século XX, as cidades que fizeram esse isolamento e que contiveram o contágio conseguiram se recuperar depois muito mais rápido do que as cidades que demoraram para tomar atitude. Tudo que a gente está falando, nós, a televisão, a galera que depende de uma economia viva, é que a gente precisa fazer a contenção efetiva agora, durante o tempo que for necessário, para que quanto antes a gente volte à nossa vida produtiva e econômica com as pessoas vivas. O problema de sair de casa agora é que o vírus volta. O vírus não foi embora, o vírus está circulando. Ele volta com força e as pessoas morrem. Não dá para você reerguer uma economia com um país traumatizado pela morte de milhares de pessoas. É caro o custo que a gente vai pagar economicamente agora? É alto, é altíssimo, mas é bilhões de vezes mais barato do que recuperar a economia depois de um trauma com milhões de mortes. Para o país passar por isso, para as pessoas poderem se isolar, para ter essa coisa de renda básica e tal, o brasileiro vai ter que depender do Estado. O governo brasileiro, efetivamente, para poder sustentar o país durante esse período, vai ter que entrar em dívida pesada. A gente estava com cerca de 120 bilhões de déficit normalmente, esse ano vai para mais de 300 e coisa do tipo. Ficar devendo numa situação normal não é algo desejável, definitivamente. Só que a questão não é uma situação normal. A gente está passando por uma situação excepcional. A ideia do endividamento do governo agora é que a gente possa passar por essa crise e depois fazer esse aperto de cintos com a galera que morreria se a gente não tivesse feito nada,
só que viva. É isso que todos os governos do mundo estão fazendo, basicamente. Todos os governos do mundo estão incorrendo em gastos altíssimos agora para endereçar essa crise, porque é melhor você lidar depois com uma recuperação com a galera viva do que você lidar com uma crise gigantesca e com uma recuperação pela qual você vai ter que passar também, só que com milhares de corpos espalhados pelo seu país. O primeiro pensamento é: a vida é inestimável. A gente não pode. Uma pessoa com moral e com ética nunca vai colocar a economia na frente da vida. Esse papo, mas é porque com a economia quebrado morre-se mais, às vezes denota uma falta de conhecimento de como a economia funciona. Existem vários estudos, tá? Conhecimentos de décadas desenvolvidos em termos de tratamento de epidemia, virologia, epidemiologia, esse tipo de coisa, que apontam pra gente como a gente tem que endereçar essa crise, essa epidemia, essa pandemia agora. A gente tá baseando isso em estudos. E normalmente as pessoas que estão advogando um outro tipo de saída pra crise, essa coisa do isolamento vertical, isso não é baseado em estudo nenhum conhecimento consolidado. Você não precisa acreditar na gente. O presidente falou que ele não tem fundamento científico pra isso. Ele foi perguntado sobre isso, ele falou que não existe pesquisa nenhuma, estudo nenhum. Eu não sei de onde eles tiraram isso, faça você, tire as suas conclusões. Então, entre o conhecimento científico e o não científico, apontando duas saídas diferentes pra gente, eu particularmente vou sempre ficar com o científico. A ideia agora é que a economia mundial vai tomar um baque, a economia brasileira vai tomar um baque, mas a gente tem que tentar salvar a maior quantidade de pessoas possível pra trabalhar com a gente depois na recuperação, porque vai ter um período de recuperação. A economia se recupera. Vidas humanas não se recuperam. Falido se levanta, falecido não se levanta. Você que tá aqui, não se omita. Você pode se encorajar, se revestir de coragem para poder se engajar nessa guerra que tá tendo no Brasil agora pela informação, porque é isso que tá acontecendo. Tem um lado tentando informar, o outro desinformando, um com ciência e números de um lado e o outro com sabe Deus o quê? Sabe Deus o quê? Você pode se revestir de coragem porque saiba que os números e a moral estão do seu lado. Não é só um argumento moral pela defesa de vidas, é também um argumento estatístico, matemático para manutenção de um país em termos de vida, de economia e coisa desse tipo. A verdade está do seu lado, tá? Revista-se de coragem e defenda a verdade, por favor. Então pra gente é muito importante, a gente tá com uma mobilização, vários criadores que vivem da internet de publicidade, de economia, estão com a hashtag Fica em Casa, usa a hashtag Fica em Casa, aconselhe seus familiares que podem ficar em casa a ficarem em casa. E outra coisa, pressionar o governo a fazer o papel dele, que é criar condições para que os trabalhadores que estão no front estejam seguros, fornecer equipamento, fornecer material, criar saídas econômicas para que os trabalhadores fiquem em casa, recebendo, ganhando. E depois, gente, a economia, vivos, a gente reergue ela. Vivos, com todo mundo aqui para lutar junto, para fazer os sacrifícios necessários. A gente fala daqui também porque a gente paga imposto no Brasil, tá? Então, a gente também passa por essa recuperação, depende da economia brasileira para pagar as nossas contas. Todos juntos a gente pode reerguer essa economia, mas todos juntos depois com a maior quantidade de pessoas que a gente puder salvar. Isso é o mais importante. E fique em casa, por favor, porque quanto mais tempo a gente ficar em casa agora nesse momento, que é um momento crítico, agora, mais cedo a gente vai poder sair do isolamento e voltar para a vida normal. Se a galera não fizer isso agora, isso pode se estender por meses. Isso vai ficar na sociedade pra sempre. Tipo assim, não faz isso, tá? Não faz. Fica bem. Tá? Fica em casa. Tchau.